Dia, hoje, domingo, dia 7 de maio, o título da lição, Companheiro na Tribulação. A lição de ontem trouxe para a nossa reflexão o título da semana Adorando o Criador, sábado, ontem, dia 6, o verso de Apocalipse 4, verso 11, verso para memorizar, onde está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Essa semana vai tratar de uma questão muito clara para os que creem em Deus e em sua palavra. Fomos criados por Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Não somos o resultado de um acidente cósmico ou de um processo evolutivo que envolveu milhões e milhões e milhões de anos. E apesar de todos os mitos sobre o surgimento do universo a partir do nada, ou de algum tipo de equação matemática, a verdade é que o universo existe porque Deus, o Criador, o fez, bem como tudo o que nele há. E hoje, domingo, o título da lição Companheiro na Tribulação, começa na introdução trazendo uma informação importante, dizendo o seguinte, que após a ascensão de Jesus, registrada em Atos capítulo 1, verso 9, Jesus visitou, após ele ter subido aos céus, ele visitou o último apóstolo vivo, João, que estava na ilha de Pátimos, onde ele havia sido exilado pelo cruel imperador romano Domiciano. Domiciano governou 15 anos em Roma. Ele é irmão de Tito, aquele que invadiu Jerusalém no ano 70 e por causa dessa invasão veio a destruição do templo. Ambos, Tito governou pouco tempo, 2 anos, e depois assumiu Domiciano, ambos filhos de Vespasiano. Muito bem. Apocalipse 1:9, Mateus 13:21, Atos 14:22 e João 16:33 são os textos propostos para que respondamos à pergunta: qual é a mensagem para todos os que procuram seguir a Jesus? São 4 textos, eu vou ler 2, porque os 4 tratam do mesmo tema. O primeiro, Apocalipse 1:9, diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Atos 14:22 diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O texto de Jesus eu vou citar aqui para vocês bem rapidinho, que é João 16:33, é quando Cristo fala que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a resposta para essa pergunta, qual é a mensagem para todos que procuram seguir a Jesus, é que os verdadeiros adoradores de Jesus, os que querem fazer a sua vontade, vão passar por perseguições e problemas. Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 12, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, passarão por perseguições, serão perseguidos. Porque o cristão, na verdade, ele anda na contramão do mundo. E não vamos ter vida fácil, se quisermos fazer a vontade de Deus, tal qual está escrita na sua palavra. O próprio Cristo disse que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a ele, também iriam perseguir os seus seguidores, João 15:20. Então, João, o apóstolo, separado do apoio da família, dos amigos e da comunidade cristã, ele não foi deixado sozinho nas tribulações e problemas que enfrentava como seguidor de Jesus. O ministério dele não tinha terminado. Seu testemunho não estava completo. E ele estava firme, fortalecido na fé naquele que ele conheceu de perto. Ele, certa vez, juntamente com Pedro, ao irem para o templo, quando Jesus tinha acabado de morrer e acabado de subir aos céus, pregando sobre o evangelho e o testemunho de Jesus, eles se depararam com um coxo de nascença, à porta do templo chamada Formosa. E um homem que estava coxo há mais de 40 anos e que esperava dos dois, de Pedro e de João, uma esmola. E eles deram para ele o que eles tinham de melhor, o que pode ser concedido a todo ser humano, a pérola de grande preço, que foi Jesus. E ele foi curado ali. Uma vez que houve aquela cura,
Aquilo tomou grande proporção, o Sinédrio mandou chamar os dois, prender os dois, e agora eles estavam diante daquele mesmo tribunal que condenara Jesus à morte. E eles foram então incitados a não falarem mais sobre Jesus, nem ensinarem a sua palavra. A resposta de Pedro e João foi categórica, registrada em Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. E assim que foram soltos, porque o Sinédrio não conseguia condená-los, porque a multidão toda estava assim, com o coração ciente de que houvera uma cura divina, e eles curaram em nome de Jesus. Assim que eles foram soltos e se reuniram com seus irmãos da igreja, olha o que aconteceu. Atos 4:24. Eles se uniram em louvor a Deus e clamavam assim. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Toda aquela comunidade reconhecia que Deus era o Criador. E João, esse que estava lá em Patmos, ele sabia quem ele era, João, de onde ele viera e para onde ele iria. E o mais importante de tudo, ele conhecia Jesus. Sabia exatamente quem Jesus era, ou seja, o Criador, o único digno de toda adoração. E findando aqui o comentário da lição, a questão central do Apocalipse é a adoração. Fomos criados como adoradores. Cada um de nós adora algo ou alguém. Mas a verdadeira adoração, a adoração ao Criador, nos permite descobrir o real propósito da vida. Ela não só nos dá algo pelo que morrer, mas primariamente nos dá algo pelo que viver. E, se necessário, suportar as tribulações. Encerro com um texto do apóstolo Paulo, Atos 20:24, onde ele dizia: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esses servos do Senhor do passado sabiam quem Jesus era, reconheciam-no como Criador e, por causa disso, foram capazes de enfrentar tribulações e lutas, mas todos foram vencedores em Cristo. Que Deus nos conceda essa vitória também nesse dia. Fiquem na paz.